Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E uma das histórias, uma das sagas mais importantes da DC, impactantes e que até furou a bolha dos quadrinhos, foi a clássica história A Morte do Superman, lançada lá no longínquo ano de 1993. Pois é, já dá pra dizer isso, eu acho. E quem não lembra daquela capa com o símbolo do Superman em vermelho sangue num fundo preto? Icônica. Mas bem, levou muitos anos para que essa história fosse adaptada para uma animação, até que em 2007 tivemos um filme animado original da DC chamado Superman Doomsday, A Morte do Superman, como ficou o título aqui no Brasil. É isso mesmo, galera. No vídeo de hoje vamos fazer aquelas análises tradicionais, de filmes. E dessa vez é falando aí dessa animação do Superman, que muita gente até esquece que realmente foi lançada, Até porque teve uma mais recente que adaptou o mesmo arco. Mas aí, quais que são essas diferenças dessa animação para mais recente? Bom, bora descobrir na análise do vídeo de hoje, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, Só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa o seu super like e também o seu super comentário hoje. Comenta aqui no vídeo se você lembrava dessa animação, se você já assistiu alguma vez. A gente agradece todo mundo que faz isso porque ajuda bastante aqui nos nossos vídeos, então valeu mesmo. Dado esse recado, A Morte então do Superman foi lançado em 2007 e fazia parte daqueles filmes isolados que a DC estava lançando no começo dos anos 2000. E embora essa animação ela tenha vários momentos marcantes e também certas passagens da HQ da saga clássica da Morte do Superman, nós temos aqui na história desse filme um material até bastante original. Até por isso, no título original do filme, o filme se chama Superman Doomsday, até para não passar a ideia de que seria uma adaptação igualzinha à HQ. E como eu falei ali na abertura, foi só anos depois que tivemos de fato a adaptação desse arco no universo dos Novos 52, com os filmes A Morte do Superman e O Reino do Superman, lançados em 2018. E até nesses dois filmes que tentaram seguir mais à risca, a história do material original, nós tivemos algumas liberdades criativas lá, como a gente falou na análise que tem aqui no canal desses dois filmes. E como eu falei nesses vídeos, toda essa saga aí, tanto da Morte do Superman quanto depois do Retorno, onde aparecem aqueles impostores, essa história como um todo, eu acho bem fraquinha. Até por isso essas adaptações elas tentam tomar algumas liberdades para tentar consertar algumas barrigas ali, algumas coisas mal explicadas que tinha no material original. E bem, então dado todo esse contexto aí da animação, bora começar a análise de A Morte do Superman de 2007. O filme começa com uma narração do Lex Luthor, destacada por imagens do Superman fazendo feitos heróicos. O Lex descreve o Super como um deus da Terra, e notamos a grande inveja que ele tem do amor das pessoas pelo herói. Mas no final da narração, ele vem com um pensamento preocupante, onde ele diz que chega um momento em que até os deuses devem morrer. Chegará o tempo em que até mesmo os deuses morrerão. Olha, eu já aviso aqui pra vocês, olho e atenção aqui nesse Lex Luthor dessa animação, porque pra mim tá entre os melhores Lex Luthor bem escritos assim, de toda a cultura pop. Quando chegar lá pro final do vídeo, vocês vão ver que eu não tô exagerando. Depois desse início, o Lex continua em pauta, porque vemos a Lois discutindo com o Perry White, o editor do Planeta Diário, sobre a não publicação de uma matéria que ela queria fazer. Ela ia expor todo um lado corrupto do magnata e mostraria que a filantropia dele é tudo uma farsa. O Perry quer mais evidências e a discussão acaba ali. Ainda no jornal, o Clark está indo para o Afeganistão, a trabalho, e estava esperando uma despedida mais amorosa aí da Lois. Contudo, ela parece bem diferente a saída dele. Contudo, quando a gente vê o Clark indo embora ali do Planeta Diário, tem depois uma outra cena que mostra a Lois dando uma olhada em direção a ele. E sim, parecia que ela tinha algo a dizer, para ele. Longe dali, trabalhadores da LexCorp desenterram uma nave espacial enquanto cavavam para um dos projetos do Lex. Tem uma ótima cena depois do Lex, quando ele é avisado disso pela Mercy, onde antes ele mostra que tem uma descoberta que acabaria com várias doenças, mas pede para ela desacelerar essa pesquisa. O motivo? No presente, ele ganharia muito pouco com isso e espera ter um retorno maior do seu investimento no futuro. Afinal, dane-se os doentes, Eles podem esperar até lá. Mas Swan tá trabalhando com a AIDS. É. E essa aqui é uma de várias cenas que realmente esse Lex Luthor vai ter, que são muito boas. Uma de várias que vão explorar, então, várias facetas aí do Lex Luthor que a gente conhece ele pelos quadrinhos. E só nesse filme de 1h10, 1h20, ele vai explorar quase todas.
E aqui é o lado corporativo dele falando mais alto, né? Onde ele não tá ligando para essas pessoas que podem ser salvas no presente, mas muito mais pro ego do Lex no futuro, né? Que quando essa pesquisa ele acha que vai ser melhor ser lançada no futuro, ele vai ganhar os louros lá. Naquela noite, na Fortaleza da Solidão, que aqui tá belíssima nessa animação, tem outro bom diálogo, dessa vez do Superman com o seu robô assistente, onde ele está tentando achar uma cura para o câncer, mas desabafa que ele vem falhando mesmo com todo o seu aparato tecnológico. O Clark fala que ele queria fazer algo a mais do que só ser o Superman, proteger as pessoas de uma outra forma. Uma coisa que eu aprendi desde que cheguei em Metrópolis é que nem sempre quem tem o poder quer o melhor para as pessoas. E aqui o filme faz isso muito bem, porque tem uma diferença, né, do lado de pesquisas do Superman com o Lex Luthor, né, na cena anterior. É uma diferença drástica, né, você vê o Superman fazendo de tudo e não conseguindo, né, achar uma cura para uma doença, enquanto o Lex tá lá achando curas para várias doenças, e ele tá, não sei se eu vou ganhar tanto dinheiro, acho melhor eu deixar isso pro futuro, pra eu ganhar mais lá. Aqui essa montagem foi genial. Depois disso, dá pra ver, né, que a Lois Lane e o Superman estão romanticamente envolvidos, já que ela está aqui andando de boa, só de toalha na fortaleza. A próxima vez que sentir frio, é só me chamar. Eu te aqueço. Calma aí, paizão. Contudo, a Lois está insatisfeita com o arranjo do relacionamento deles. O Super insiste que eles mantenham isso em segredo do público, limitando seus encontros, então, só na Fortaleza da Solidão. E ele ainda também não confidenciou a ela quem ele é de verdade. Embora a Lois dê indícios que ela sabe que ele é o Clark Kent. Temos aqui então aquela etapa do relacionamento do Super com a Lois quando ele ainda tem só sua identidade secreta, ela acha que tá saindo só com o Superman. Mas no caso aqui a animação ela nos mostra, né, ela não fica nos contando muito, que dá pra ver que a Lois realmente ela só quer que o Superman confirme que ele é o Clark, quando ela na verdade ela meio que já sabe disso. Porque é muito mais significativo e daria um passo a mais ali pro relacionamento deles se o próprio Superman revela isso pra ela e não ela chega dizendo, ó, essa aqui é a sua identidade secreta. Então aqui eles estão nesse impasse aqui nesse relacionamento. Voltando àquela escavação da LexCorp, os pobres cientistas que estavam ali acabam acidentalmente liberando então um super soldado geneticamente modificado conhecido como Doomsday. O Doomsday mata toda a equipe de escavação e começa uma onda sangrenta em direção à Metrópolis. O Lex, que estava acompanhando tudo via vídeo, já entende tudo que rolou ali. Se alguma raça alienígena tão avançada teve que descartar um ser assim, é porque eles não podiam contê-lo no seu planeta ou matá-lo. E, de fato, esse palpite do Lex aí estava 100% certo. E aqui a gente já tem uma diferença aqui dos quadrinhos da forma como o Doomsday chega na Terra, né? Que parece que ele estava enterrado ali há muito tempo, ou sabe, sei lá, quanto tempo que essa raça mandou esse super soldado que eles não podiam matá-lo. Exclusiva também é diferente, porque na verdade na história original é um cientista lá que fica matando o Doomsday várias vezes, que vive, e depois ele acaba voltando. Aí o Doomsday vai lá, mata o seu criador e depois acaba no espaço e acaba chegando na Terra. Então eles acabam mudando tudo isso e colocam a sua origem onde ela pode ser facilmente explicada em poucos segundos e até bem compreensível. Então acho que foi uma mudança bem grata aqui. O Doomsday passa então a fazer esse caminho sangrento, onde ele vai desafiando, entre aspas, né, desafiando, criaturas fortes do planeta Terra. E evidentemente ele vai matando todo mundo, né, criaturas selvagens, humanos. E o Superman, que estava lá tendo aquela DR com a Lois Lane na Fortaleza da Solidão, ele é alertado sobre as notícias dessa máquina de destruição alienígena que agora está chegando em Metrópolis. O robô assistente da Fortaleza explica que ele tinha dados guardados da família do Superman sobre essa criatura, e que ele foi um ser então criado para ser o soldado perfeito. E essa criatura basicamente serve para destruir qualquer forma de vida onde ele está. E esse robô continua falando que como o Doomsday ele não distinguia entre amigos e inimigos, ele só tinha que destruir tudo na frente dele, isso acabou causando muitos problemas lá no planeta onde ele foi criado, né? E aí quando você vai parar para xingar esses cientistas alienígenas que criaram essa arma de destruição e você pensa, pô, por que eles fizeram isso, né? Por que eles não pensaram direito no que eles estavam criando? A gente tem que olhar para o próprio ser humano também, que já criou coisas também que não eram para ser criadas, e a gente se pergunta por que fizeram isso, né? Então não vou julgar esses cientistas alienígenas que realmente o ser humano não pode criticar ninguém. O Doomsday chega na cidade e causa grandes estragos, causando um estado de pânico em todo mundo. O Superman leva a Lois para Metrópolis, só que deixa ela do outro lado da cidade, né? Os militares também estão em Metrópolis, mas nada do seu armamento atinge ou abala a criatura. O Super então confronta o monstro sozinho, e a princípio ele tenta pará-lo usando seu sopro de gelo, mas a criatura é forte demais, e aí um confronto destrutivo se inicia entre os dois. E aqui se inicia então a primeira grande cena de ação aqui dessa animação,
E é logo já a luta onde o Superman vai morrer, né? Inclusive, todas essas cenas de ação aí dessa luta do Superman com o Doomsday são bem dirigidas, até você consegue sentir muito impacto dos golpes na maneira como a direção mostra isso. Então essa batalha aí realmente é bem legal. E a luta acaba sendo uma competição ferrenha de quem dá o golpe mais forte. O Super se dá conta que a criatura é muito poderosa mesmo. Determinada a registrar tudo, a Lois e o Jimmy tentam chegar próximos da luta, com a Lois dirigindo aqui esse helicóptero, mas o Apocalipse os vê. A criatura se agarra no helicóptero, mas o Super consegue salvá-los. Isso por pouco, e antes de se despedir da Lois, ele diz que esse é o dever dele. E de fato a luta consegue demonstrar todo o esforço que o kryptoniano está tendo para tentar só deter o Doomsday. E como eu falei antes, realmente é uma boa cena, eles vão mostrando várias partes também da cidade, né? Que eles ficam dando soco e vai caindo ali numa parte da cidade, vai para outra. Porque realmente o Superman ele não consegue conter essa criatura até sair da cidade. Inclusive tem um bom momento que me lembrou Homem-Aranha 3, que quando o Homem-Aranha tá com traje preto, ele tá lutando com o Homem-Aranha. E aí eles estão no metrô e o Aranha vai lá e coloca a cabeça do Homem-Aranha quando tá passando no trem ali. Me lembrou essa cena, mas é curioso porque ambos os filmes foram lançados em 2007, então não teria como ter visto o outro. Enfim, é uma coincidência boa. Mas galera, o Doomsday é incrivelmente forte a ponto de fazer o kryptoniano sangrar. Com determinação implacável, o Superman faz tudo o que pode para parar essa máquina do juízo final. Quando a criatura vai atacar uma garotinha indefesa, o Clark agarra o vilão e chega até o ponto de levá-lo para o espaço, então empurrá-lo de volta para a Terra, onde então a criatura finalmente morre, não sendo mais uma ameaça. Uma cratera se forma na cidade com os resquícios da batalha. A capa do herói rasgada se vai com o vento. No entanto, esse último golpe que o Superman deu também afeta o herói, que desmaia nos braços da Lois, aparentemente morto. Só que antes dele morrer, ele diz para Lois que a segurança das pessoas era tudo que importava. E galera, aqui a gente tem a parte então da morte do Superman, que é só uma parte de toda aquela saga então da morte depois do retorno do Superman. E aqui a gente tá na faixa da meia hora de filme. E sendo que essa animação não é muito longa, era talvez o tempo máximo que eles tinham para fazer essa morte do Superman e depois ter um tempo decente para fazer o retorno dele. E no que eles tinham de tempo, eu vou dizer que realmente foi bem efetivo o que eles fizeram aqui. A morte talvez realmente não tenha muito impacto. A luta é muito boa, mas a morte dele depois, os resquícios, você vê um impacto na sociedade e tal, ela vai ter que ser abordada de uma forma um pouco mais rápida assim. Até o próprio funeral, como vocês vão ver depois, não tem tanto impacto que precisava, por exemplo, que tem nas HQs, ou até na própria animação de 2018. Então você entende pelo tempo que eles tinham para fazer e do que eles tinham, eu acho que eles foram bem efetivos aqui mesmo. Um funeral televisionado acontece em homenagem ao Superman, enquanto o povo de Metrópolis presta suas últimas homenagens ao herói de sua cidade natal, durante o qual a Lois Lane percebe a mãe adotiva do Clark, a Martha, e ela está lamentando privadamente, enquanto se afasta do memorial erguido em nome do Superman. A Lois escreve uma matéria dizendo que a Era de Ouro acabou. E curiosamente, o Perry nota que o Clark Kent não veio mais trabalhar. E quando ele fala para Lois que ela precisa de alguém para conversar, ela olha para a mesa do Clark e vê a foto da Martha. E como eu falei antes, né, toda essa parte do funeral até tem um impacto ali, não é estabelecido outros heróis e tudo mais, o funeral acaba focando mais na Lois e na Martha. E pede esse impacto dos outros colegas ali, heróis do Superman. E como eu disse também, eu acho realmente que a parte é um pouco apressada aí na questão do funeral. Lois vai para Smallville para compartilhar a sua dor de perder a mesma pessoa que ela agora percebe que é secretamente o Clark Kent com a Martha. A mãe do Clark sabia dela, e quando a Lois começa a chorar, as duas começam então a se dar bem. Durante esse período de luto, Jimmy Olsen deixa o Planeta Diário para se tornar um fotógrafo de uma revista de entretenimento. Lê-se aqui é aquelas revistas de fofoca mesmo. Uma reportagem fala que Metrópolis vem tendo uma onda de crimes desde a morte do Superman. E o Perry, numa conversa depois com a Lois, desabafa que é difícil perder o foco num mundo sem Superman. É muito fácil perder o foco no mundo sem o Superman. E essa é uma boa frase que resume muito a situação então que o filme quer contar agora depois que acontece a morte do Superman. Onde as pessoas se veem perdidas, não tendo mais o Superman para proteger elas. O cara realmente conseguiu resumir em poucas palavras todo aí um contexto que a gente precisaria de várias cenas. Da parte do Lex, temos outro diálogo sensacional. O Luthor tá bravo, e ele tá explicando pra Mercy que ele tinha planos para derrotar o Superman. Ele queria tê-lo derrotado, não Doomsday. E agora, sendo ainda mais Lex, ele atira e mata a Mercy para encobrir qualquer pista do projeto Apple Core, que foi aquela escavação que descobriu o Doomsday. Desde disso, fui privado da vitória que eu tinha planejado por anos, por causa de um brigão intergaláctico idiota.
É, como eu falei, cara, esse Lex aqui é perfeito. Primeiro naquele diálogo onde ele sente muita raiva do Doomsday, porque ele queria ter matado o Superman, ele queria esses louros aí, né? Ele queria essa confiança dele ter derrotado o Superman. E depois a maneira fria como ele mata essa assistente que tava não sei há quantos anos aqui nesse universo do lado dele, só para ter certeza que ele encobria todos os gastos que levariam a LexCorp para a descoberta do Doomsday. Porque só restava a Mercy ter o que saber dessa ligação. E para ele não ter risco nenhum, ele foi lá e matou essa ajudante aí que ele tinha talvez há anos. Afinal, esse é o Lex Luthor, ele tem que ser vilão mesmo, e que bom que essa animação tá fazendo isso. Algum tempo depois, o criminoso psicótico, conhecido como Homem-Brinquedo, ameaça jogar um ônibus escolar cheio de crianças do topo de um prédio se a polícia não recuar. E ele tá usando essa aranha mecânica gigante para deixar o seu ponto claro. Quem também tá ali é a Lois, com seu novo colega. Com um vilão distraído, a Lois se esgueira até o telhado para tirar o máximo de crianças possíveis do ônibus, mas acaba caindo junto com a última criança quando o Homem-Brinquedo empurra o ônibus do telhado. E quando eu tava assistindo essa parte, eu realmente achei muito curioso esse visual aí do Homem-Brinquedo. Que geralmente ele parecia um boneco, assim, ou tipo, ele é uma criança e tal. Mas aqui na animação ele é um adulto, o visual dele ele é bizarro. E aí ele usa umas tecnologias que parecem brinquedos, mas ele é um adulto, ele sequestra crianças, então deixa tudo muito bizarro. Mas eu curti que realmente eles foram pro visual diferente aqui desse vilão. Surpreendentemente, o ônibus é pego e trazido em segurança ao chão, por uma visão familiar, a do Superman, agora de volta dos mortos. Ele também destrói a aranha mecânica e entrega o vilão às autoridades antes de levar a Lois de volta para casa, por seu apartamento. Contudo, esse Superman parece diferente, até que ele não sabia onde direito a Lois morava. Até quando a Lois beija o Clark, ele soa meio distante, não esboça uma reação muito afetuosa. Ele se despede e diz que precisa de um tempo para voltar a ser o eu de sempre. No dia seguinte, ele dá entrevistas e todos ficam sabendo que o Superman voltou, inclusive a Martha, que fica chocada com isso. Mas assim, a animação ela deixa bem claro, até pelas trocas de diálogos e a reação que ele vai tendo ali pelo que a gente vê da animação, que esse Superman tem algo estranho com ele. Mas você pode argumentar que talvez ele esteja confuso, porque ele acabou de voltar dos mortos por algum motivo. Então você ainda pode pensar, não tá tão na cara que esse é um Superman falso, mas pode ser o verdadeiro. Até porque é isso que rola na história original, né? Mas aí lá são vários Superman que aparecem ao mesmo tempo. E todos dizendo que são verdadeiros. No entanto, acontece que esse Superman aqui realmente não é o Superman, mas sim um clone criado pelo Luthor a partir do DNA retirado das amostras de sangue do Kal-El lá da luta com o Doomsday. Isso é revelado numa cena onde esse Superman apanha pro Luthor nessa sala com luz solar vermelha, e com ele usando luvas de kryptonita. E o vilão parece estar sentindo um enorme prazer aqui ao fazer isso, e ter o Super sob seu controle. O corpo do verdadeiro Superman permanece numa câmara, nos laboratórios da LexCorp, depois de ter sido retirado do seu túmulo. O Luthor revela que o seu clone obediente tem tudo, menos a mente do original, já que isso ele não conseguiu copiar. Um detalhe que parece ser talvez pequeno e irrelevante ali pro Luthor, mas que vai ser a derrota dele, o que a gente vai ver lá pra frente. Muita gente fala do Coringa com Batman, mas aqui esse Lex Luthor tem algo mal resolvido aí com o Superman. Mas enfim, eu gosto disso porque dá mais facetas aí pro Luthor, né? Porque primeiro parece que ele só quer destruir ele, mas ao mesmo tempo o Luthor gosta que agora ele tá controlando o Superman. Enfim, são várias camadas, como o Shrek já ensinou, como uma cebola aí que tem esse Luthor. A Martha chega a ligar pra Lois para perguntar se o Clark tinha ido falar com ela, pois ele não contatou a própria mãe ainda. Isso desperta a desconfiança da Lois sobre esse novo Super. Isso a leva a conversar com Jimmy, que está bastante mudado no seu novo emprego. Ela quer a ajuda dele para descobrir mais sobre esse Superman, mas ele nega. Em relação ao verdadeiro Superman, aquele robô assistente da Fortaleza da Solidão consegue pegar o corpo do Clark e usa a tecnologia kryptoniana da Fortaleza para tentar então trazê-lo de volta à vida. Olha aí o nosso robô assistente da Fortaleza, hein? Conseguiu até enganar o próprio Luthor, porque o Luthor nas câmeras de segurança não consegue ver como é que o Superman fugiu dali. E também com aquela informação de que o Super não tinha ligado para a própria mãe dele, que é o Clark mesmo, isso é algo que não combina em nada com a personalidade dele. Então a Lois agora já tem certeza que esse não é o Superman de verdade. Naquela noite, o Superman clone ouve por meio de um noticiário que o Homem-Brinquedo, que tinha fugido da polícia, assassinou uma menina de 4 anos em uma creche, onde ele tinha feito crianças reféns. Isso choca o clone, e muito. Na Fortaleza da Solidão, o Clark acorda, e o robô explica que ele foi alertado da volta da pulsação do Superman. E mais, alerta o herói onde o seu corpo estava, e que o Lex fez um clone do Super. E que até o momento, ele vem protegendo Metrópolis. E isso até agora. Porque agora vamos ter aqui a virada então do arco desse personagem, que é o clone Superman, onde nós teremos um famigerado Superman do mal. Mas isso numa época onde esse clichê do Superman do mal ainda estava começando a ser utilizado.
o clone vai até a delegacia de polícia, onde vê o Homem-Brinquedo sendo levado pela polícia, e o agarra. Ele voa então bem acima da cidade, antes de, casualmente, deixar o vilão cair no chão, o matando com essa queda. Que é isso. As pessoas assistem isso atônitas, enquanto o Superman clone voa para longe, sem se importar que ele tenha matado então um criminoso a sangue frio. E entre essas pessoas que viram isso estão a Lois e o Jimmy, que agora percebe que esse super é mesmo um impostor e uma ameaça. Depois, numa entrevista assistida pela Martha, o herói fala que ele precisava dar um exemplo, e que uma autoridade como ele pode decidir se pessoas morrem ou não. E ao ouvir isso, a Martha diz que esse não é o filho dela. Esse não é o menino que eu criei. E com certeza a Martha aqui tá exatamente, esse que é o ponto importante. Porque esse clone aqui, ele não teve a criação então dos Kent, o que faz toda a diferença pro personagem do Superman. E a mente aqui desse Superman clone, como ele não teve essa criação, não teve toda uma experiência de vida, ele não estava preparado para lidar então com uma situação como essa do Homem-Brinquedo matando crianças. Por isso que aí ele já foi lá pro caminho mais fácil, né? Foi lá e matou o vilão a sangue frio. E a partir aqui dessa virada, que esse Superman clone vira um Superman do mal, no caso na nossa ótica, mas pra ele não tá do mal, é que o filme melhora bastante. Começando o seu reinado de terror, vem uma das melhores cenas desse filme, que é a do Superman salvando um gatinho dessa senhora. Só que aqui num tom mega ameaçador. Enquanto ele faz carinho de um jeito suspeito, o Super diz que tarefas pequenas como essa fazem ele não prestar atenção em problemas mais sérios do mundo. Logo, essa senhorinha deveria ser mais responsável. E a coitada da senhora morrendo de medo. A polícia até chega depois e tenta prender o Super, mas o herói facilmente explode as armas deles e sai calmamente dali. Pô, essa cena pra mim aqui é cinema demais, tá? Eles pegam justamente aquele clichê que muita gente conhece do Superman, que é o herói lá que salva o gatinho da árvore, agradece a senhorinha ali, faz isso tudo na maior alegria, e vem aqui e subverte e faz esse Super, então, salvando o gatinho, mas ao mesmo tempo fazendo uma cena tensa com isso. Que parece que ou esse Super vai matar o gatinho ali, porque aí eu acho que a animação ia longe demais, ou talvez matar a senhora também, né? E mesmo ele não fazendo isso, a cena toda tem um tom bem ameaçador. Na Fortaleza da Solidão, o robô assistente está ajudando o Super a recuperar sua força com essa máquina que simula a energia do Sol. Ela acelera rápido o metabolismo do herói, e dá para reparar que o Clark tá de cabelão aqui. Já o Lex repreende o seu clone por suas ações recentes. O vilão lhe dá uma lista de potenciais empresas rivais que podem ter roubado o corpo do Super real para ganho pessoal. Em seguida, na rua, as pessoas esboçam medo enquanto o Super passa por elas. O clone se rebela, descartando a lista do Lex, e usa sua visão de raio-x para olhar na sua própria cabeça, descobrindo uma pequena bola de kryptonita revestida de chumbo, implantada no seu cérebro. E aí o que ele faz? Ele usa sua visão de calor e uma tesoura para extrair esse recurso do Lex. E ele faz tudo isso enquanto ele estava num salão de beleza. Outra boa cena aqui do Superman clone, né? Dele fazendo essa operação em pleno salão de beleza. E aqui a gente já passa aqui para a etapa onde o Superman clone está se rebelando contra o Lex. Onde ele se deu conta que está sendo usado e já se deu conta também que o Lex poderia ter algum recurso sobre ele. Isso porque na conversa anterior lá o Lex Luthor meio que faz uma ameaça pra ele que ele poderia acabar com ele quando ele quisesse. E aí, usando essa inteligência que muita gente esquece, né? Mas o Superman é um personagem muito inteligente. Ele usa sua visão então de raio-x pra extrair esse plano aí de contenção do Lex. Outra cena muito boa desse Superman clone. Por isso que eu falei que realmente ele é muito bom nesse filme. Mais tarde, a Lois se encontra com o Lex no seu escritório, sob o pretexto de que ela vai deixar o planeta diário para sempre, para continuar com a sua própria vida. Mas ela tá ali porque ela precisa saber o que o Lex fez com o Superman. Ele começa a interrogar ela e descobre que ela era próxima do Super. O vilão até chega perto demais dela, até que ele diz que ela precisa de alguém forte para ficar agora no lugar do Super. E aí eles se beijam, uma imagem que é proibida aqui em mais de 100 países. Mas calma que isso tudo era um plano da Lois para conseguir aqui drogar o Lex, que cai inconsciente no chão. Tô falando, essa fixação do Lex aqui pelo Superman é muito forte e é muito bem feita aqui nessa animação. Porque você vê que o Lex Luthor ele fica interessado na Lois só no momento quando ela diz que eles dois eram próximos. Ou seja, na cabeça do Lex ele já tá pensando, poxa, agora eu posso pegar o lugar do Superman aqui porque eu vou humilhar mais ele, porque agora eu vou ficar aqui com a namorada dele e logo eu sou superior ao Superman. Então você pode fazer várias análises aqui da psicologia desse Lex Luthor e realmente a fixação dele pelo Superman. E claro, ainda bem que a Lois aqui estava fazendo um plano, né? Porque se isso realmente fosse de verdade, aí essa animação realmente já ia ganhar um 0. A Lois fez isso com o Lex para que ela e o Jimmy possam vasculhar o escritório do vilão. Eles descobrem sobre um laboratório de pesquisa genética, onde o Lex está produzindo clones do Superman,
Tudo isso para patrulhar Metrópolis sob o controle do Luthor. Só que o vilão desperta e ameaça matar o Lois e Jimmy, mas é parado pelo clone do Superman. O Lex aprende que o seu plano de contenção do clone não funciona mais. O clone vê os seus semelhantes ali naquele laboratório e diz que só pode haver um Superman. Então, destrói todo o laboratório e todo o trabalho feito nele, enquanto Lois e Jimmy escapam. E esse Superman clone aí, pelo menos sabe que o que estava acontecendo ali era errado. Embora a gente sabe que talvez tenha uma parte dele que realmente destruiu o laboratório ali porque ele queria ser único, né? Não só mais um clone como ele olhou ali. E uma outra parte realmente achando errado o que o Lex Luthor estava fazendo ali. Que ia ser um plano de dominação não só da cidade, mas o Lex podia dominar talvez o mundo inteiro, né? Com uma tropa de Superman. E de fato, esse talvez seria um dos planos mais perfeitos aí pro Lex Luthor, se ele conseguisse fazer uma tropa e que ele controlasse eles, né? Esse é o detalhe. O Luthor foge para aquela sala especial com sol vermelho e coloca aquelas luvas de kryptonita, esperando o clone entrar na sala. Mas ele, em vez disso, simplesmente sela a sala e arranca do prédio, jogando-a depois no chão com tanta força que incapacita o Luthor. E aqui de novo, cinema essa solução aqui desse Superman. Porque ele fez exatamente o que eu tava pensando, que eu tava comentando vendo essa animação. Esse Superman não precisa entrar nessa sala, ele simplesmente pode arrancar e jogar lá fora. E aí ele foi lá e fez isso. Até porque aqui nesse ponto do filme, lá no começo, ele era muito obediente ao Luthor. Agora ele já se rebelou, né? Como se ele tivesse sido uma criança, uma fase adolescente, adulto, né? Não seguindo mais as ordens do seu criador / pai, que talvez era o que o Luthor queria ser desse Superman. Voltando lá para a recuperação do Superman real na Fortaleza, o seu servo robótico o alerta sobre as notícias da ação brutal do Super Clone contra o Luthor. Percebendo que o clone precisa ser parado, apesar dos seus próprios níveis de força ainda não terem retornado ao seu pico, o Superman real veste um traje preto especial que pode absorver a energia solar amarela, enquanto se arma com uma arma de kryptonita, talvez que pertencia ao Lex, para equilibrar as chances dele contra sua contraparte. E como nós pudemos ver até agora, né, toda aquela parte do reino do Superman, que quando aparece aqueles Superman impostores e todos dizem que eles são o Superman real, eles acabaram condensando aí tudo num personagem só, que foi esse Superman clone, que também se conecta com o Luthor que tá na história. E que, por sua vez, também foi responsável por despertar o Doomsday, então tem uma certa conexão aí. E aí o roteiro não tem algo muito jogado de fora aqui na trama. Embora então esse filme tenha mudado drasticamente a parte depois ali quando o Superman morre, a animação também manteve alguns aspectos clássicos, que é o Superman então voltando à vida, indo para a Fortaleza da Solidão, se recuperando e voltando com o traje preto, né, que é algo clássico aí dos quadrinhos. E ainda mais importante, né, que ele vem com o mulletzão, o cabelão dele ali, que isso aí é essencial. Lois e Jimmy assistem o Super Clone eliminar tanques, aviões e armas da Guarda Nacional, com os seus poderes. Ele até diz aqui que ele faz isso porque ele se importa com todos. Ou seja, ele tá achando que realmente tá fazendo o dever certo aqui. O Jimmy vê uma pessoa, então, de cabelos longos, vestida de preto, parecida com o Superman, confrontando, então, um clone no topo de um prédio. O Super Clone tenta avisar pacificamente o Superman real que Metrópolis agora está sob a sua proteção, na esperança que ele recue. O verdadeiro Superman responde só sobre o meu cadáver. E dispara o raio de kryptonita no clone, que imediatamente desvia e derruba a arma da mão do verdadeiro Superman. E uma coisa que eu acho curiosa aqui nesse início de batalha dos dois Superman, e que com certeza não foi por engano, é que eles colocam esse Superman clone no topo de um prédio, numa gárgula ali, uma cara fechada, ou seja, lembrando aí um certo personagem que o Superman acaba de vez em quando tendo desentendimento, né? Acho que você sabe quem que eu tô falando, né? Coincidência aqui? Eu acho que não. E bem, depois disso, temos uma outra boa cena de luta envolvendo esses dois Superman. E até melhor que a do Doomsday, porque o Superman clone é mais interessante aqui como antagonista do Super. Rola uma longa batalha arrastada por Metrópolis, e termina no local do memorial do Superman. A ironia do destino. Só antes os dois têm um diálogo, onde o Super Clone diz que ele é o reflexo do Clark se ele fosse forte, onde ele tá total enganado aqui sobre o que significa ser forte, né? Enfim, a Lois recupera a arma de kryptonita e atinge o Super Clone com ela. Mas ele rapidamente a destrói, deixando apenas o cartucho contendo a kryptonita intacto. O verdadeiro Superman cola o cartucho no traje do clone e o acende com sua visão de calor, envolvendo o clone em uma espessa nuvem de kryptonita, que acaba matando ele. Este, no final, diz para o Superman real proteger as pessoas, e o Clark responde que esse é o dever dele. Proteja as pessoas. Esse é o meu dever. E aqui recriando aquele momento, né, da morte do Superman verdadeiro lá quando tava com o Doomsday, né?
Ou seja, dá uma rima interessante aqui, e também é legal ver que esse Superman clone, embora ele tenha tomado atitudes bem drásticas, você consegue entender o que realmente ele estava querendo fazer, e a intenção dele realmente era verdadeira de proteger a cidade. Em nenhum momento você duvida disso, que toda hora ele fala frases que você vê que ele está se importando e querendo proteger a cidade. Que você também não pode culpar muito o Superman clone, que é o que acontece quando você tem como figura paterna uma família, o Lex Luthor, né? Que realmente você vai acabar virando esse psicopata mesmo. Enfim, pelo menos eles deram várias camadas aqui, ele não vira só um Superman clone do mal genérico, sabe? O verdadeiro Superman, então, assegura a Lois que ele realmente voltou dos mortos. E prova isso dando um beijo nela em público. Superman e Lois acreditam que podem levar algum tempo para que as pessoas confiem nele novamente. Mas as palavras de um garotinho entrevistado anteriormente no filme os convencem do contrário, enquanto as pessoas se aglomeram em volta dele. No apartamento da Lois, o Super vê que ela escreveu errado ressurreição no seu artigo, e ele menciona ter vencido uma competição de soletração na escola fundamental de Smallville, revelando então que ele era o Clark. A Lois é pega de surpresa, mas os dois compartilham um sorriso e ela o abraça alegremente. Na LexCorp, um Lex ferido, mas vivo, narra o final, dizendo como os deuses podem morrer, mas também podem retornar dos mortos. Ele sorri para si mesmo pensando, parece que o Superman não pode ser destruído afinal. Só parece. Terminando o filme. Parece mesmo que você não pode ser destruído, Superman. Veremos. E galera, essa foi então a animação A Morte do Superman, então, de 2007. E foi bom rever essa animação que eu acho que eu só tinha visto uma vez e há muito tempo atrás, então eu tinha esquecido várias coisas dela. E você revendo agora, depois de ter visto várias animações que depois a DC foi lançando ao longo dos anos, você vê que realmente ela se mantém em bom patamar. Claro, eu falei de algumas partes ali, principalmente a parte da morte ali depois do funeral, como eles fazem a conexão depois para a parte do reino do Superman, que realmente parece um pouco apressado, mas os outros pontos positivos da história, principalmente a representação do Lex e do Superman clone, eu acho que são realmente os pontos bem fortes aqui dessa animação. O Superman tá bem aqui também com a Lois, o arco ali do Jimmy parece um pouco perdido ali quando ele vai para aquela revista de fofoca e tal. E pela questão do tempo, realmente, eu acho que o que eles conseguiram fazer foi bem feito, sabe? Claro, Doomsday também parece ser uma ameaça bem esquecível, assim, que aparece ali no começo e é isso. Enfim, parece, até porque eu realmente acho que o Apocalipse não é esse vilão todo, sabe? Até porque o Superman clone é bem melhor e eles dão bastante destaque pra ele aqui na animação. Enfim, pra mim é uma boa animação mesmo. Em relação a outra animação que teve lá da morte do Superman, essa outra de 2018, ela pôde se beneficiar mais porque ela foi em 2 partes, e aí pôde trabalhar mais essa questão da morte do Superman, mostrando a vida dele e depois a repercussão no mundo. Então, por ser 2 partes, eles acabam tendo mais tempo e desenvolvem isso melhor, né? Até a própria batalha do Doomsday, quando ele morre, ele tem mais impacto. Enfim, eu recomendo ver as 2 versões mesmo, porque elas tomam liberdades criativas em relação ao HQ até diferentes, e aí depende muito mais do gosto para ver o que vocês preferem mais. Eu gostei principalmente aqui desse Superman clone e do Lex, que tá muito bem mesmo. Mas agora eu quero saber de vocês. Já tinham visto essa animação? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as notificações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui no Clube de Canais do YouTube. Tem várias recompensas bem legais. Tem o link dessa campanha na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.